Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vamos falar sobre o CPTR hoje, que nesse carnaval, é o primeiro vídeo que eu tô gravando agora na volta do carnaval, tava viajando, e no meio do carnaval aí o CPTR soltou um comunicado aos cotistas sobre a cisão parcial do CPTR. E aí, claro, que a gente vê nesses momentos o quanto que as gestoras, as administradoras ainda pecam no quesito informação de forma a facilitar a vida do cotista. Porque a gente pega os documentos que foram emitidos, cara, não é simples de entender, e acho que o mais importante que as gestoras ainda não caiu na ficha ainda deles, tanto de gestoras quanto de administradoras, que a grande maioria dos investidores de fundos imobiliários, de fiagros, são pessoas físicas, são pequenos poupadores que não entendem tanto os jargões do mercado financeiro, ou não entendem não tem tanta facilidade assim para entender, e assim fica difícil de entender até para tomar decisão. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês, vou tentar deixar o mais claro possível, e para mim também não foi tão simples de entender, mas o que eu quero também começar antes de falar sobre os documentos, um primeiro ponto que é o seguinte: algumas pessoas estavam questionando se vai ser a mesma coisa do BETAG, que eu fiz um vídeo recentemente aí mostrando sobre a mesma história do fundo também fazer uma cisão e fazer a amortização da carteira, só que no caso do BETAG, já guardem essa informação, a amortização já é feita agora. No caso do CPTR não vai ser feita agora, ela vai ser durante um tempo que a gente vai ver. Só para vocês entenderem que não, a ideia é quase que a mesma, que é a amortização no valor patrimonial, ou seja, quem comprou o CPTR nas cotas ou o BETAG, né, com o deságio que está mais quase 30%, pode ter um lucro aí a oferir. Porém, no caso do BETAG é agora, tanto é que a cota do BETAG ela subiu vertiginosamente a quase R$ 100, e aí quem comprou a 99 não vai ter nada de ganho. Isso vale muito para as pessoas que compraram lá atrás, né? Para as pessoas que são cotistas do fundo há mais tempo e vêm carregando esse prejuízo em tese. E no caso do CPTR vai ser a mesma lógica se aprovado, mas a gente vai comentar sobre isso. Mas é só para vocês entenderem agora no começo, e vocês vão entender durante o vídeo, que não é a mesma coisa. Embora seja a mesma lógica, a amortização no caso do CPTR ela vai ser ao longo do tempo e não no momento como foi o do BETAG. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, para contextualizar vocês, o BTG, ele enviou um e-mail para os cotistas, tanto é que eu pedi para até umas pessoas colocaram no comentários do vídeo do CPTR do mês passado, e como eu não sou cotista, eu não recebi. Então eu fiquei meio sem saber, as pessoas mandaram para mim, e aí depois eles soltaram no dia 5, foi ontem, né? Eles soltaram os documentos. Então, pessoal, primeiro ponto, o BTG, o CPTR, o Capitânia Agro Strategies, parece aquele Capitão Nascimento, né? Estratégia. Então, ó, aprovação, primeira matéria a ser votada. Aprovação da cisão parcial do fundo. Corresponde à totalidade da participação das cotas detidas pelos cotistas do fundo que se manifestarem de forma favorável sobre a cisão para um novo fundo de investimento de cadeias produtivas do agronegócio, ou seja, um novo FIAGRO a ser constituído sob forma de condomínio fechado com prazo de duração de 2 anos. Ou seja, pessoal, o CPTR atual ele vai ser dividido em dois, vai continuar sendo o CPTR e fundo cindido. Isso é só para vocês entenderem, daqui a pouco a gente evolui isso. Então, a ideia, a primeira matéria a ser aprovada é: você cotista quer que isso aconteça? E aí eles falando aqui, ó, com a aprovação da cisão parcial, os cotistas, incluindo cotistas conflitados, eu quero que vocês guardem isso daqui, que a gente vocês vão entender que praticamente essa matéria já está aprovada, que votarem de forma contrária à cisão parcial, e os cotistas que não votarem deverão se manifestar quanto ao interesse de migrar para o novo fundo cindido. O que eles estão querendo dizer? O que é o seguinte: eu não aprovei, eu não quero que migre, não quero que faça a cisão, porém eu fui voto vencido, ou seja, a aprovação foi feita, né? Vai ter a cisão. Depois que tiver a cisão, mesmo que eu tenha votado contra, eu vou decidir se eu vou querer migrar para o novo fundo ou se eu vou continuar com as cotas do CPTR do jeito que ela é hoje. E aqui eles falam, ó, o cotista que tiver escolhido de uma das opções poderá desistir da respectiva opção até o momento do resultado. Depois do resultado não tem como voltar atrás. Aqui, pessoal, ó, caso aprovada a deliberação constante na matéria 1, poderá ser divulgado a critério da administradora, comunicado ao mercado, informando o cronograma com prazos para os cotistas apresentarem à administradora o custo médio de aquisição das cotas que cada cotista detém do fundo para fins de eventual ganho de capital respectivo do cotista. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco.
possibilitando a administradora proceder ao recolhimento do imposto de renda devido pelo respectivo cotista. E aqui é importante, se você não informar, quando tiver os documentos eu vou voltar a gravar, mas é aquela velha história, se você não informar o seu custo médio, eles vão usar a menor cotação histórica para poder apurar o seu ganho de capital. Aqui importante, pessoal, você cotista do CPTR, vai ter que manifestar a sua vontade até dia 20 de março. Tem um formulário aqui, pessoal, que vocês podem encaminhar para o BTG. Vocês podem encaminhar. Se você for cotista do CPTR, você pode ir lá no portal da B3, que você pode votar pelo portal da B3, também tem lá a votação, e acho que pelo próprio BTG também. Mas o mais fácil, pessoal, é pelo formulário lá no site da B3. Eu já até mostrei isso em alguns vídeos aqui de votação. É só vocês irem lá e entrar, logar, é super simples de fazer essa votação. E aqui o ponto importante, pessoal, como eu falo para vocês, que isso aqui já está praticamente aprovado. Essa matéria, como é uma cisão, pessoal, cisão em função do próprio regulamento e da grande maioria dos fundos, exige um quórum qualificado, ou seja, precisa ter 25% das cotas votantes. Então, os detentores de 25% das cotas precisam participar da votação para isso acontecer. Aí você fala, Eric, é bastante. Se vocês lembrarem, quando teve a questão da votação da venda da CSHG, foi bem apertada a votação, demorou pra caramba. Alguns outros fundos, quando tem quórum qualificado, passa raspando e demora até, acho que o próprio BCFF, na questão do BTHF, eles prorrogaram a votação porque provavelmente não tinham conseguido atingir esse quórum qualificado de 25%. E aí você pode estar me perguntando, Eric, mas por que você acha que vai ser aprovado? Exatamente por isso aqui, pessoal. Se vocês pegarem o relatório do CPTS, tá aqui, ó, porcentagem de fundos detidos geridos pela Capitânia, ou seja, pela gestora Capitânia. Olha ele aqui, ó. CPTR. Então a Capitânia, a própria gestora, detém 22% das cotas do CPTR. Então só precisa de 3% a mais para votar. Então, pessoal, vai ser aprovado. Então já tenha isso em mente. Isso vai ser aprovado. Não existe chance de não ser, tá? Então, pessoal, se vocês observarem só por esse documento, é muito confuso o que eles estão querendo fazer. E aí eles soltaram também no dia 5, um material de suporte, é como se fosse um e-mail que eles imprimiram em PDF. Cara, a comunicação é horrível. Aqui falando sobre a situação do CPTR, né, que ele negocia com um deságio de 30%, se vocês observarem, não é tanto assim, porque ele já deu uma recuperada. A gente vai pegar aqui, ó, ele deu uma recuperada boa. Eles estavam falando de 6,90, já está 7,27. Se a gente for ver, ele já deu uma recuperada boa aqui. Isso foi antes, inclusive, dessa notícia. E a tendência é que ele se valorize ainda mais por causa disso. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, pessoal, a ideia é eles mandarem esse documento aqui para tentar melhorar um pouco a forma de comunicação. E falando que ele negocia com um deságio de 30%, hoje não tanto isso. Pessoal, nesse contexto, tanto o amplo desconto das cotas dessa classe de produtos, como a volatilidade dos preços das cotas, optamos por fazer essa carta consulta, que é aquele documento anterior, que são 25 mil cotistas, mais ou menos, então, que vão poder votar em duas opções, ou seja, se a cisão é formar dois fundos. O primeiro fundo se você quiser permanecer com o CPTR do jeito que ele está hoje, então você não vai aprovar a cisão. Então, permanecer o CPTR hoje com o deságio que ele está, esperando a recuperação de mercado, para lá na frente o fundo, quem sabe, voltar a pagar os dividendos, você diluir seu prejuízo nas cotas. Então, situação normal. Caso aprove e que vai aprovar, vai haver um novo fundo, que é o fundo cindido. Depois da aprovação, e você vai decidir se você vai migrar ou não. Eu já estou partindo do pressuposto que vai ser aprovado. Então você, cotista do CPTR, vai ter que decidir depois da aprovação se você vai permanecer com o CPTR. Lembrando, a cisão separa em dois fundos. O CPTR, fica o CPTR e um fundo cindido. E aqui, essa opção do cindido você vai escolher migrar para esse fundo novo, sendo que o mesmo mirará a venda completa dos ativos e devolução do capital no prazo de 2 anos. Fará devoluções periódicas contínuas de recursos aos cotistas do mesmo. Então, pessoal, aprovado a matéria, vai ficar dois fundos, vão existir dois fundos, o CPTR normal como ele é hoje e o fundo cindido.
sendo que o CPTR continua a mesma coisa, prazo determinado, listado na B3, que possui a parte de renda mensal, né, com os dividendos, e o possível ganho de capital. No caso do fundo cindido, você vai ter prazo de 2 anos, só que olha só, pessoal, isso aqui é um ponto muito importante. Não terá negociação. Então, se você decidir migrar, você vai ter que ficar encarteirado com as cotas por 2 anos. O que você tem até o momento da cisão, você não vai comprar mais cotas, nem vai poder vender. Você vai ficar com essas cotas até o final dos 2 anos. E você vai ter devolução do seu capital através de amortização. Ou seja, aquela amortização que o BETAG vai fazer agora, que está fazendo agora, o CPTR ela vai fazer ao longo do tempo. Então, pessoal, por exemplo, se você tem o custo, você tem o seu preço médio do CPTR em R$6 e o valor patrimonial dele é 9, você vai ter, durante esses 2 anos, esse ganho de R$3 sendo devolvido para você. Por quê? Ele vai fazer a devolução no valor patrimonial durante esses 2 anos. Então, não é no momento. E aí, pessoal, uma dúvida que gerou muito, que eu vi algumas pessoas falando, que é que, como vocês sabem, o CPTR ele tem alguns alguns CRAs como problemas, como o próprio AgroGalaxy. O que tinha se ventilado, é claro que quando sai esse tipo de notícia, isso é muito culpa da gestora por não informar, fazer um comunicado direito, abre possibilidade para pensar qualquer coisa. Uma das opções que tinham pensado vamos criar esse fundo novo e levar para ele todas as porcarias, todos os CRAs com problemas. Mas aqui eles já deixam claro que ressaltamos que na data da efetiva cisão, ambos os veículos de investimento passaram a deter carteira idêntica de ativos. Ou seja, pessoal, como é que isso funciona? É como se fosse um espelhamento. O CPTR vai espelhar a carteira dele nesse fundo cindido. E aí esse fundo, o CPTR continua funcionando, pagando dividendo normal com aquela carteira, e a carteira espelhada fica nesse fundo cindido aqui, ele não vai pagar esses dividendos, ele vai vendendo os ativos e vai pagando amortização para o cotista. E aí que está um ponto, pessoal. Se você decidir ficar com o CPTR, a tendência natural ao longo do tempo é que o valor patrimonial do CPTR, o original, ele vai diminuindo também, porque o fundo cindido está vendendo os ativos. Ele vai vender os ativos do valor patrimonial, só que o cotista do CPTR não vai ter ganho com isso. Ele vai ter só uma queda do valor patrimonial até o momento que as cotas se estabilizarem e o próprio CPTR consiga fazer uma emissão nova, consiga voltar a crescer. E eles falam aqui, olha só, o CPTR hoje negocia 6,90, como vocês viram está 7,20. Então o valor de venda e liquidação dos seus ativos relativamente superior ao preço dessa cota. Ou seja, como o valor patrimonial é perto de R$9, se eu não me engano, deixa eu só ver aqui quanto que é o valor patrimonial do CPTR para a gente não... Só para o atual, tá? Só a gente pegar aqui, ó. O valor patrimonial é 9,73. Então, pessoal, é 9,73 com essa diferença aí de 6,90, R$7, é esse ganho que você vai ter no fundo cindido. Aí eles falam, e aqui que é o que eu acabei de falar, ó, o CPTR, produto continuará existindo em bases normais, conforme a aproximação do preço da cota de mercado versus cota patrimonial, perseguirá novas emissões de cotas, reiniciando o crescimento do produto e da estratégia de alocação de capital em operações estruturadas de crédito privado do agronegócio. Então, pessoal, resumindo aqui a história, 2 fundos. O CPTR continua normal, existia um fundo cindido com a mesma carteira, eles vão compartilhar a carteira. O cindido, se você decidir ir para esse cindido, você vai ter devolução do seu do que você investiu. No caso, se você tem um preço médio menor do que o patrimonial, você vai ter apuração desse lucro. Se você decidir ficar no CPTR 11, sem estar no fundo cindido, você vai continuar recebendo os dividendos normalmente, só que a partir do momento que o fundo cindido vai vender esses ativos da carteira, vai vendendo, a tendência da cota patrimonial é ir baixando, porque o CPTR vai perder CRAs, vai vender CRAs, e consequentemente o dividendo também deve cair. Por quê? Você está perdendo a base de geração de renda do fundo. Até o momento que a cota de mercado para o CPTR se igualar à cota patrimonial e o próprio CPTR fazer uma nova emissão, aí comprar novos ativos para o CPTR, não para esse fundo cindido. O fundo cindido fica com a carteira atual. Ele vai vender a carteira atual. E o novo CPTR, depois com uma nova emissão, ele tende a crescer. Então, pessoal, a ideia mais ou menos é essa. E aí, vocês podem estar me perguntando, Eric, vale a pena participar disso? Primeiro, pessoal, olha só. Considerando que vai ser aprovado. Sendo aprovado, vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu com o BETAG. As pessoas comprando cotas para poder
equivaler a cota de mercado subir para a cota patrimonial. Só que aí que tá, pessoal, existe uma certa desconfiança e eu, Eric, eu não migraria para esse fundo cindido. Por quê? Primeiro, pessoal, a gente não sabe como é que vai ser daqui 2 anos, se de fato a Capitânia vai conseguir vender esses ativos. Provavelmente vai, mas por fato de ser um fundo cindido, um fundo que não tem negociação, provavelmente não vai ter relatório gerencial, não vai ter informação de como que estão as coisas, então é muita coisa escondida que talvez a gente não tenha acesso. Agora a questão é a seguinte, talvez para quem queira acabar com o CPTR e sair do CPTR, talvez seja um bom momento agora, com a aprovação e uma possível valorização, sair dele, porque você vai acabar vendendo as cotas para o mercado. Talvez não tenha tanta demanda, não sei como é que vai ser, se as pessoas estão querendo, porque quem quiser comprar agora, provavelmente vai querer ficar esses 2 anos aí para receber as amortizações. E aí, pessoal, lembrando sempre, para quem for entrar agora, e com a valorização do CPTR, se tiver, vai deixar de valer a pena, porque quem vai ganhar dinheiro indo para o fundo cindido é aquele que tem o preço médio lá embaixo. Exatamente porque ele vai ganhar a diferença entre o preço médio dele e o valor patrimonial, sem contar que ele vai pagar imposto sobre essa... Por isso que eles pedem para você informar o seu preço médio. Se você, por exemplo, se o preço médio, se o valor patrimonial do CPTR hoje é 9,70 e a cota chegar a 9,50 e você compra 9,50 e migra para o fundo cindido, você vai ter 20 centavos para receber em 2 anos. Não faz o menor sentido. Então, pessoal, assim, como na minha visão, e posso estar falando besteira aqui, eu acho que não vale a pena, se você cotista, migrar, talvez continuar com o CPTR e esperar essa... Porque, assim, de fato isso vai ser aprovado, porque a Capitânia detém 22%. Então, isso sendo aprovado, pode ser que com a venda dos ativos, o valor patrimonial baixando e equivalendo, o fundo volte a crescer, não sei, ou talvez nesse momento agora, até a aprovação, uma valorização das cotas, você poder tentar vender, sei lá, alguma coisa assim. Então, pessoal, eu acho que, na minha visão, eu, Eric, não participaria disso, eu não entraria nesse fundo cindido. Primeiro que eu nem teria entrado no CPTR, já começa por aí. Mas assim, no respeito de todo mundo, inclusive tem membros da comunidade que entraram, até entraram antes de serem membros da comunidade. Mas assim, hoje os problemas da carteira do CPTR representam muito pouco, porque os ativos foram remarcados no patrimônio, foram remarcados, baixou o valor deles, então eles representam muito pouco hoje na carteira do CPTR. Então o CPTR está tentando fazer uma devolução desse... pensando no cotista, digamos assim, só que eu não entendo por que eles não fazem que nem o BETAG fez, faz agora a amortização, por que vai esperar 2 anos? Isso que me deixa um pouco encafifado, nossa, encafifado é para quem é mais antigo, o porquê que eles vão fazer durante 2 anos, por que já não faz isso agora? Já faz a amortização agora, já devolve o valor pro cotista como o BETAG fez. Então, eu sinceramente, eu particularmente não gostei desse movimento. Talvez agora, quem for cotista tenha alguma valorização aí das cotas, como a gente viu, inclusive, né, a gente teve uma pequena valorização aí, se a gente pegar na própria... Mas a gente está falando aqui, ó, o comunicado saiu ontem, então já estava 7,20 a cota, então não teve, se a gente for pegar hoje, não teve valorização nenhuma, 1%, então o mercado, eu acredito que eles vão esperar, eu não sei se vai esperar aprovar, mas será que eles não sabem que a Capitânia detém 22%? Então é isso, pessoal, espero que tenha ficado um pouco mais claro. Assim que for aprovado e sair as datas, os fatores, as contas para a questão do imposto, eu volto e falo com vocês. Espero que tenha ficado um pouco mais claro, tentado ficar um pouco mais claro, porque não é simples tentar desmiuçar essa comunicação terrível das gestoras e das administradoras com os cotistas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.